Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, nessa série Descomplicando a Estética Avançada, eu vou falar sobre os tipos de preenchimento que você vai encontrar no mercado. Aqui eu trouxe para vocês verem 5 tipos da mesma marca. Vocês vão encontrar várias marcas no mercado. A Renova é uma marca que eu uso bastante nos meus cursos presenciais, inclusive, e também no meu curso online eu também utilizei esse tipo de preenchedor. Então eu vou mostrar para vocês os vários tipos de preenchedor para que vocês, na hora de comprar, saibam exatamente que produtos vocês têm que ter e que produtos você pode não ter no seu consultório para que realmente você não tenha excesso de produto. Então, vamos começar. A gente vai começar primeiro pelo Skin Lido. O Skin Lido, ele é um preenchedor que ele tem um crosslink muito baixinho. Ele, na verdade, eu uso como Skin Buster, eu não uso ele como preenchedor. E uso, na verdade, para rugas bem fininhas, pé de galinha, essas regiões, hidratar essas linhas horizontais da testa. Então eu consigo, aquela pé de galinha, aquela ruga horizontal que a gente não consegue sanar, resolver com a toxina botulínica, eu venho dar um refinamento com esse Skin Lido. Então, o Skin Lido, ele é um produto que ele tem um crosslink muito baixo e ele vai poder ser utilizado nessas regiões. E também utilizo ele como Skin Buster realmente, tá? Só que a particularidade desse produto na utilização do Skin Buster é que você tem que colocar na derme profunda, porque se for colocado na derme superficial, ele fica muito superficial e ele forma granulomas, que só consegue ser retirado e resolvido com a aplicação da hialuronidase. Então, muito cuidado ao utilizar esse tipo de produto, esse produto, o Skin Lido da Renova, como o Skin Buster. Mas como preenchedor, você vai poder utilizar ele aí para rugas bem fininhas. Ele não é volumizador, tá? Então, você não vai conseguir volumizar bem com ele. Então, é essa a utilização do Skin Lido. Agora, nós vamos falar sobre o outro preenchedor também da Renova. Então, vou colocar esse aqui de lado, que é o Fio da Renova. O Fio, ele é um preenchedor de baixo crosslink. O preenchedor de baixo crosslink, ele é um preenchedor que a gente vai utilizar em regiões como olheiras, em regiões como lábios e pode dar uma refinada aí também. Então, você vai poder utilizar nas rugas horizontais da testa, você vai poder utilizar em rugas na face como um todo, aquelas rugas fininhas que você só quer que ela hidrate um pouco mais e não tenha um efeito volumizador, tá? Nas olheiras, gente, você vai utilizar apenas ele. Outros preenchedores, além do fio, vai lhe dar problema, tá? Então, no caso das olheiras, você vai utilizar o fio. No caso das olheiras, você também não vai precisar de muito preenchedor, tá? Então, ele vai acabar sobrando quando você vai utilizar nas olheiras, na maioria dos pacientes. A grande maioria dos pacientes, eles não vão precisar de uma seringa inteira na olheira. Então, dá para você dar uma refinada em algum outro lugar, tá bom? Então, recapitulando, fio você vai utilizar em olheiras e para preenchimento labial quando você quer realmente só dar um volume pequeno e também para hidratação. Então, você quer rejuvenescer o lábio e dando um volume pequeno, você vai utilizar esse daqui. Se você utilizar o fio em outras regiões, você não vai ter a volumização que você quer, vai gastar muito produto e também vai ter baixa durabilidade, tá? Então, essas são as utilizações do fio. Agora nós vamos falar do lift. Gente, é bastante, São bastante tipos de preenchedores. É importante você saber qual é a real utilização para cada um, para que você não tenha excesso de produtos no consultório e aí acabe, não, eu só posso fazer esse para lábio, eu só posso fazer esse para determinada coisa. Na verdade, desses preenchedores todos, o que você precisa realmente ter no seu consultório é o lift, o fio e você pode ter também o Skin Lido.
Para quê? O Skin Lido você vai poder utilizar como um Skin Buster profundo para refinar rugas finas. O fio você realmente vai ter que ter para poder tratar olheiras e preencher lábios. E no caso do Lift, você vai poder fazer ele no rosto inteiro. Ele era antigamente considerado um preenchedor de alta volumização. Hoje, com o surgimento de outros preenchedores que volumizam mais e que têm maior duração, ele foi, baixado um pouquinho de categoria, vamos dizer assim. Então, ele é um preenchedor hoje considerado de média volumização, de médio crosslink, ele não é um de altíssimo crosslink. Ele também só tem 1 ml, tá? No caso do Lift tem 1 ml, no caso do fio tem 1 ml e no caso do Skin Lido tem 1,2 ml, tá? No caso do Lift, onde é que você vai utilizar? Em todas as regiões, exceto olheiras. Olheiras você não vai utilizar o Lift. Você também não deve utilizar o Lift em regiões como orbicular do olho, nessas regiões que na verdade a gente não chega a preencher. A gente só dá assim uma hidratada com o ácido hialurônico para que ele melhore essas rugas finas que já formaram cicatriz. Testa, glabela, você não vai utilizar esse preenchedor. Você vai utilizar um preenchedor de baixíssimo crosslink ou de zero crosslink, tá? Então, o Lift você vai utilizar para volumizar. Ele era um excelente, sempre foi um excelente volumizador, tá? Hoje, no mercado, existem outros volumizadores. Mas nos meus cursos presenciais e também no online, eu só faço com os alunos que estão começando a utilização do Lift e do fio. Por ter uma aplicação mais segura, por ter menos risco de ter problemas, por ter menos risco, se você respeitar as zonas de segurança, de causar algum problema para o paciente. Então, esse produto é o produto ideal para você utilizar para volumizar, tá? Volumizar onde? Nariz, é interessante que você faça com esse, então a rinomodelação, lábios, volume e contorno. Você pode utilizar esses dois no lábio, tá, gente? Esse para fazer o contorno, na verdade esse para fazer o volume, desculpe, e esse para fazer o contorno. Então, você pode fazer o contorno, que eu preciso de um volumizador um pouco maior com esse, e eu posso volumizar com esse daqui. Então, eu consigo ter um excelente resultado. Ah, eu posso fazer lábios todo com esse daqui? Pode, tá? Eu posso fazer olheiras com esse daqui? Não. Senão você vai ter um grande risco de ter efeito Tyndall, tá? Que é aquele de efeito de bolsa, de piorar, que aí só vai sair se você colocar hialuronidase. Então, esse daqui não é para ser utilizado nas olheiras. Esse aqui você pode utilizar em temporal, você pode utilizar para o efeito blush, para o efeito top model, malá, pode utilizar na rinomodelação, bigode chinês, pode utilizar no lábio como um todo, queixo, mandíbula. Então, você vai poder utilizar esse daqui no rosto inteiro, tá, gente? Então, recapitulando, o Lift, ele é um volumizador que antigamente, antigamente eu falo aí há uns 2, 3 anos atrás, viu, gente? Não existiam muitos preenchedores muito espessos. Os preenchedores, geralmente, eles eram com o crosslink dele chegava até o Lift. Hoje, a gente tem crosslink que são muito mais volumizadores e você consegue ter uma volumização com menos produto, tá? E com menos seringas. Por isso, menos seringas. Então, você consegue volumizar muito bem. Agora, a gente vai falar do DIP. O DIP, ele é um preenchedor de alto crosslink. Ele é utilizado, esse aqui vem com lido, tá, gente? Ele existe com lido ou sem lido, aí depende muito do profissional. Eu prefiro ele muitas vezes sem lido, mas agora no mercado só tá tendo com lido, porque o lido ele pode dar uma reaçãozinha, dar um inchaço maior, e aí eu prefiro ele sem lido realmente, tá? Então, no caso do DIP, o que a gente vai fazer com um preenchedor como o DIP? O preenchedor como o DIP, você vai poder utilizar ele em várias regiões do rosto, mas você não vai poder utilizar em algumas regiões. Quais são as exceções dessas regiões? Olheiras é uma exceção, você não vai poder utilizar ele em olheiras.
e você não deve utilizar ele em volumização de lábios. Se você tiver uma técnica muito segura, se você já for muito experiente, aí você pode até utilizar ele para volumizar lábios, tá? Mas ele não é um indicado, principalmente para quem não tem muita experiência. Então, você já está fazendo há muito tempo, já está fazendo há muitos anos, já tem total experiência, total segurança no que você está fazendo, sabe quando pode dar um problema assim que você aplica, você pode utilizar ele sem lábios. Esse daqui vai ser mais indicado para malar, tá? Para têmporas também, você pode utilizar esse daqui, mas tem que ter um pouco mais de cuidado por causa da região que é muito vascularizada. Então, você vai poder utilizar em malar, bigode chinês e zigomático, né? Que é essa região aqui. Essa região aqui a gente pode preencher de várias formas. Existe a fórmula com cânula e existe a fórmula com agulha, a forma, né? Com agulha. A forma com cânula, você vai fazer pontos, né? Você vai fazer toda a marcação, vai pedir para o paciente fazer bico, né? Para você poder fazer essa marcação. Vai ter que fazer essa marcação que é descendo, vai ter que livrar o bigode chinês, né? E depois vir um pouquinho mais para cá. E aí determinar, delimitar realmente onde é o malar e aonde é o zigomático. E aí você vai poder volumizar, tá? Esse daqui você pode volumizar tanto com a técnica de cânula, que ele é um pouco mais superficial, quanto com a técnica de Cold's, que é aquela técnica justa ósseo, né, que a gente aplica nos pontos de Cold's. Interessantíssimo, gente, para volumizar, para sustentar a face. Hoje, na hora do preenchimento, quando a gente vai preencher, a gente tem que ter muito cuidado, não só com a volumização, mas com a sustentação dessa face, já que muitos pacientes eles já têm realmente uma flacidez, então a gente tem que volumizar, mas tem que sustentar. Então, os pontos de cold são interessantíssimos para esse processo, tá? Então, você vai poder utilizar esse daqui, né? Recapitulando, né? Nas regiões como zigomático, malar, bigode chinês, você vai poder utilizar em queixo, mandíbula. Na mandíbula, gente, você também vai poder utilizar várias técnicas, né? Tem a técnica que você vai fazer com cânula, tem a técnica, mistura de técnicas também, porque você vai ter que fazer com agulha, né? Para algumas regiões também, pontos de Cold's, vai ter que preencher essa região aqui do lado, né? Para poder deixar o rosto mais quadrado, mudar o ângulo do rosto. Então, a gente consegue volumizar muito bem com esse preenchedor. Esse preenchedor, ele é um pouco mais caro, mas ele tem 1,2 ml por seringa, então ele acaba tendo um pouco mais de preenchedor por seringa. Então, ele é um excelente volumizador. Agora, nós vamos falar sobre o Ultra Deep. Esse daqui chama Ultra Deep Lido. Ele também vem com lidocaína, mas ele também tem sem lidocaína. Então, é muito da escolha do profissional. Você pode usar qualquer um dos dois, vai ter o mesmo resultado. Esse daqui, ele vai ter a lidocaína, mais confortável para o paciente. Depois, tá, gente? Porque o preenchedor, na hora, realmente, ele não incomoda. Mas depois, o processo, ele acaba incomodando um pouco. Tem pacientes que ficam um pouco mais sensíveis na aplicação do preenchedor. Hoje, com as técnicas de anestesia, né, de pontos anestésicos, o paciente sente só uma picadinha realmente e depois ele não sente mais nada. Mas a sensação depois de aumentando de volume acaba incomodando um pouco esse paciente, o que faz com que ele sinta um pouco mais de dor depois. Mas assim, é muito relativo. Tem pacientes que não sentem nada depois, tem pacientes que ficam só sentindo um incômodo realmente. Quando tem lidocaína dentro, o incômodo depois acaba sendo menor porque ele tem lidocaína, tá? E aí o paciente praticamente não sente o produto entrando também, então você pode utilizar. Ele só tem um inconveniente que às vezes ele pode, por ter lidocaína, inchar um pouco mais e aí você não ter certeza de realmente aquele resultado ser por causa do volumizador ou também por causa da lidocaína, tá? Esse daqui, ele é um preenchedor que tem altíssimo crosslink. Então, esse crosslink, o que é crosslink, né? Eu tô falando aí nos vídeos, né, falando sobre crosslink.
O crosslink, ele é a ligação entre as pontes do ácido hialurônico e faz com que o ácido hialurônico ele permaneça na região por mais tempo e ele hidrate mais. E quando ele hidrata, na verdade, ele estende mais, então ele dilata mais. Então, quanto mais crosslink o preenchedor tiver, mais poder de volumização ele tem. Então, na verdade, o que você tem que saber quando você for comprar o seu produto, né? O produto para aplicar no seu paciente. Você tem que saber qual é o crosslink desse produto. Se for um produto de altíssimo crosslink, de alto crosslink, ele é um produto para volumizar. Então, não é um produto para você utilizar em olheiras, é um produto para você utilizar em lábios com muita cautela, não é um produto para você utilizar em nariz. No ideal é que a gente não faça rinomodelação com ele, por conta dos riscos, né, de necrose, né, se você colabar vaso. Então, o interessante é que você não faça a rinomodelação, por exemplo, com um Ultra Deep. Olheiras jamais, gente, jamais se faz olheiras com Ultra Deep, tá? Você tem que fazer as olheiras por ela hidratar muito, é mais superficial, você vai ter realmente que usar um preenchedor mais superficial. Outra dica também para você saber que preenchedor você vai utilizar em que lugar, você também vai saber qual plano que você quer colocar esse preenchedor. Se for um plano mais superficial, você vai escolher um preenchedor com menos crosslink. Se for um plano mais profundo, por exemplo, os pontos de colds, você vai escolher por um preenchedor mais, né, mais forte, com mais crosslink, que dilate mais, que tem um poder de volumização maior, tá? Então, esse aqui, que é o Ultra Deep, ele é um produto, né, recapitulando, que ele tem um crosslink muito alto, gente. Ele tem um crosslink muito alto. Ele é um excelente volumizador. E a vantagem dele também é que ele tem 1,2 ml. Ele é um produto mais caro do que os outros, né? Por ele ser um volumizador maior, por ele ter um crosslink maior e por ele também ter um pouco mais de ml na seringa. Então, a maioria das seringas de preenchimento, elas vêm com 1 ml. No caso do Ultra Deep e do Deep, eles vêm com 1,2 ml. Vai poder volumizar mais e vai poder ter um resultado melhor e mais duradouro também, viu, gente? Preenchedores com mais crosslink, eles vão durar mais. Então, no caso do preenchimento, né, do Ultra Deep, do preenchimento com Ultra Deep, ele vai durar em torno de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, desculpa. Vai durar um pouquinho mais do que 1 ano, que é quando eu uso um crosslink mais baixo. Aí você vai me perguntar, mas quando é que eu escolho qual é o preenchimento que eu vou utilizar no meu paciente? É só pelo valor? É só pelo crosslink? Eu posso utilizar um preenchedor de alto crosslink em todo mundo? Pode sim, tá, gente? Vocês podem utilizar um preenchedor com alto crosslink em qualquer idade, qualquer pessoa. O que você vai olhar, na verdade, é o que você quer fazer com que resultado, né? O que você quer fazer com aquele paciente. Se você quer um resultado de volumização maior, você pode optar por um preenchedor mais espesso, com mais crosslink. Agora, se você não tem muita experiência, está começando, eu recomendo que você tenha realmente só esses 3 no seu consultório, tá? Porque eles têm menos riscos de colabar, menos riscos de ficar nódulos, tá? Porque principalmente com a aplicação com cânula, se você utiliza esses 2 preenchedores, que é o Deep e o Ultra Deep, se você faz com cânula e você não tem muita destreza, né? E aí você coloca muito produto em um lugar, pouco produto no outro, muito produto no outro lugar, na hora que você vai massagear, ele é muito duro, ele é muito espesso. E aí você não consegue modelar devidamente, não consegue modelar tão bem. Então, se você não tem muita experiência com cânula, não tem muita experiência com preenchimento, eu aconselho que você faça com esses 3, que já vai ter um excelente resultado, gente. Eu utilizei esses 3 preenchedores por muito tempo, né? A maior parte da minha técnica, né, da minha prática foi com esses 3. Esses 2 eu comecei a usar quando eles foram lançados, então não tem muito tempo assim, tá, gente? Então, assim, tem em torno de uns 3 anos que ele foi lançado
e que eu estou utilizando. Então, eu utilizo os 5, é por isso que eu tenho no consultório. Mas eu tenho uma rotina grande, tá, gente? Então, eu tenho uma rotina bem grande, então eu consigo ter esses 5 produtos no consultório. Você que está começando, ou que não tem uma rotina muito grande, você não precisa investir em 5 tipos de preenchedor. Você pode investir em 2 tipos de preenchedor e eu aconselho que você tenha esse daqui, que é o Skin Lido, para você fazer o Skin Buster mais profundo e ter um resultado melhor. Ou um refinamento que você precise fazer. Então, dá para utilizar muito bem esse. Dá para volumizar um pouquinho do lábio com esse também, tá, gente? Mas eu prefiro a volumização com o fio e é o que eu ensino nos meus cursos, tanto presenciais quanto online, e é o que eu faço no consultório, tá? Então, eu sempre falo para vocês aqui no canal o que eu faço no consultório, o que dá certo para mim no consultório, para que vocês entendam como realmente isso aqui pode ser utilizado na prática, tá? Até porque vocês vão precisar dessas dicas, dessas coisas para vocês não acabarem, né, tendo muito produto, acabar a validade e você não utilizou, então você utilizar o produto no local errado. E aí, ou você ter uma intercorrência, ou você não ter o resultado que o paciente espera. Então, se você vai utilizar um desse, né, o Skin Lido, ou o fio para volumizar, você não vai ter o resultado que você espera, tá? E aí, o paciente vai ter que gastar muitas seringas para poder ter um resultado, porque ele tem um crosslink muito baixo, então ele não tem um poder volumizador muito grande. Já esses 2 produtos, que é o Ultra Deep e o Deep, eles têm um poder de volumização muito grande. Então, o cuidado que você tem que ter com esses 2 são as intercorrências. E dá preferência não fazer principalmente os 2, né, que dão mais problemas, vamos dizer assim, que é o lábio e a rinomodelação, principalmente com esse daqui, tá? Você não utilizar. Esse aqui você pode até fazer, mas tenha muito cuidado e realmente se você já tiver muita experiência na área, tá bom? Então, vou recapitular aqui para vocês entenderem, ficarem assim ligadinhos realmente e não ter dúvidas. Mas se por acaso você tiver, deixa um comentário aqui no canal, aqui na área de comentários, que eu respondo todo mundo, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal também, tá, gente? Tô produzindo vários conteúdos para vocês. Então, recapitulando. Vamos lá recapitular? Skin Lido. Você que tá aí desde o início do vídeo, já sabe que o Skin Lido você vai utilizar para Skin Buster em plano mais dérmico, né? Um derme mais profunda. E também você pode utilizar ele para refinamento. Então, você vai poder utilizar ele para preencher rugas fininhas, como as rugas que você não conseguiu resolver com o Botox, né? E aí ainda fica a ruga, porque aquele paciente tinha rugas estáticas muito fortes. E aí você paralisou, e aí o restinho você dá uma refinada. Rugas finas ao redor do rosto inteiro. Tem gente que tem umas cicatrizes de dormida, colo também você pode utilizar ele. Pescoço você pode utilizar ele, só que você tem que ter o cuidado de lembrar que ele não pode ser utilizado em derme superficial ou vai formar granuloma. Para resolver esses granulomas, só com a aplicação da hialuronidase. Então, muito cuidado com esse daqui quando você for utilizar com efeito para Skin Buster. Mas aí você pode fazer esse refinamento. Outra utilização que você pode fazer também é para aquele paciente que tem um lábio envelhecido, mas ele não quer aumentar de volume o lábio. Ele não quer volume, ele diz assim, não gosto, não quero. Então, para rejuvenescer lábios, você pode utilizar esse daqui. Ele não vai volumizar, né? Vai ficar inchadinho uns 2, 3 dias por conta, né, da aplicação, realmente. Mas depois ele vai só rejuvenescer e esticar um pouquinho, né, o lábio, vai deixar ele bem bonito. O fio, você vai dar preferência a utilizar ele nas olheiras e nos lábios. Olheiras, você só vai utilizar ele, tá? Ele tem um baixo crosslink e aí você vai poder utilizar. Rugas finas também você vai poder utilizar. Quem tem bigode chinês que não é muito,
a marionete que não é muito profunda, você só quer dar uma ajustada, é um paciente jovem que não quer volumizar, não precisa volumizar muito, ele só está, né, realmente fazendo para não ter as rugas mais profundas, você vai utilizar o fio. O lift você vai utilizar no rosto inteiro, pode ficar à vontade para utilizar ele aí no rosto inteiro, exceto as olheiras. E também terço superior, você não vai fazer com esse daqui. Então, aquelas ruguinhas daqui, glabela, que há uma grande polêmica se preenche ou não, na verdade você pode hidratar, porque é uma região realmente que pode dar muito problema. E as rugas horizontais da testa, você não deve fazer com ele, tá? Então, rinomodelação é interessantíssimo fazer com ele. Malar, zigomático, marionete, lábios, é interessante fazer com ele, principalmente o contorno. O contorno fica muito bonito quando você faz com ele, tá, gente? Então, modíolo você pode fazer com ele, queixo, mandíbula. Se você não tem muita experiência na área, eu realmente aconselho você a parar nele, tá? Eu tô falando aqui desde o começo, né, sobre isso. E é interessante que você não faça, né, na minha página aí no canal, você vai ver várias vezes eu falando sobre esse preenchedor, sobre o cuidado que você tem que ter com o tipo de preenchedor para resolver as intercorrências, ou na verdade para não tê-las, né? E assim, se você escolher o produto certo, grande parte das intercorrências você já não vai ter, tá, gente? Então, existem duas coisas importantes que você precisa respeitar no preenchimento facial do seu paciente: o produto, o tipo de produto e a localização. Zonas de risco, respeitar a anatomia do paciente, respeitar regiões com vasos. Isso faz com que o profissional ele não tenha intercorrências. E é o que eu falo muito para os meus alunos, tanto no curso presencial quanto no curso online, né? Que ele tem que ter muito cuidado com as intercorrências, ele não pode ter essas intercorrências quando a causa maior é, na verdade, a escolha errada do preenchedor, a localização do preenchedor que ele colocou em uma região muito próxima da zona de perigo. Então, esses cuidados você tem que ter, tá bom? Então, continuando a esqueça. Continuando, o Ultra Deep. Continuando, o Deep, ele é um preenchedor que volumiza, tá, gente? Então, ele é um excelente volumizador. O Deep, ele vem numa seringa assim separadinha, ó, gente. Então, ele tem uma seringa de 1,2 ml, ele tem mais do que 1 ml. Sim, gente, ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que os outros preenchedores, porque ele também tem mais preenchimento aqui. Então, ao invés de, ele tem 0,2 ml a mais do que outros preenchedores, tá? Então, por isso que ele acaba sendo um pouco mais caro, porque ele vai volumizar mais também. Então, a gente consegue ter excelentes resultados de volumização com ele. Aonde eu posso colocar esse preenchedor? Esse preenchedor você vai colocar em mandíbula, em queixo, em malar, em zigomático, no bigode chinês, você pode utilizar ele, principalmente em pontos de codes do bigode chinês, você vai poder utilizar ele. Em contorno de lábios, você pode utilizar ele, mas ele, para fazer lábios, eu aconselho que o profissional ele tenha bastante experiência já, ele tenha bastante destreza com a aplicação, para que não fique granulomas. Porque se ele aplicar muito num lugar e pouco em outro, não tiver aquela destreza de fazer uma linha, né, certinha, tudo com a mesma quantidade, vai ficar os bolinhos. E aí, para massagear e para dissolver e para espalhar é bem mais complicado, porque ele é um preenchedor muito espesso. Então, é possível que quando o paciente volte, ele fique cheio de depressões e aumentos, né, picos e vales ali. E você vai ter que aplicar a hialuronidase, porque ele não vai conseguir uniformizar. Então, tem muito cuidado com esse tipo de preenchedor, tá? E continuando, nós vamos falar sobre, de novo, o Ultra Deep. Então, o Ultra Deep,
ele é um preenchedor de altíssima volumização. Então, você vai utilizar ele aí em regiões que precisem de volumização grande, tá, gente? Então, o Ultradip você vai utilizar em pacientes que têm uma depressão maior, no bigode chinês, que aí precisa volumizar bastante. Então, ele é melhor utilizado em pontos de colds. Então, você vai fazer pontos de colds, pontos de sustentação da face. O ideal é que você utilize o Ultradip, mas ele é realmente um produto que você só vai utilizar também, ou só deve utilizar também, se você já tiver experiência. Se você não tiver experiência, está começando, você vai ter excelentes resultados com esses 3 preenchedores aqui, tá? Não vai precisar ter esses outros 2 no seu consultório. Mas se você já tem experiência, já está há algum tempo no mercado, você vai poder utilizar esse Ultradip também. E utilizar principalmente em pontos de colds, tá? Em pontos que você pode fazer aí um justa ósseo, pontos que são mais profundos. Ele é um preenchedor que você vai ter que ter um plano mais profundo do que superficial, para que ele não cause granuloma, tá bom? Então, hoje, né, esse vídeo foi falando sobre os 5 preenchedores que a marca Renova hoje tem no mercado. Eu falo da marca Renova porque eu utilizo ele muito, tanto nos meus cursos presenciais quanto nos meus cursos online e também na minha rotina. Eu utilizo o Renova aí já há mais de 3 anos, tá? Bem mais de 3 anos eu utilizo a Renova e eu gosto muito dos resultados. Meus pacientes gostam da durabilidade também dele e eu consigo ter resultados excelentes, com volumização excelente, com duração excelente. Então existem outras marcas no mercado como o Restylane, que é muito bom também, é um concorrente assim, são uma das melhores marcas do mercado. Você precisa utilizar preenchedores que tenham um conceito alto no mercado, porque a duração é importante. Se você fizer um preenchimento que tem uma duração menor, seu paciente não vai querer voltar para poder refazer isso com 1 ano, né, que é mais ou menos o indicado que a gente faz. Então, se você utilizar os produtos no local certo, você vai ter o tempo certo, e também o resultado certo. Tá, gente? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelos comentários aí e se inscreve no canal, curte também e envia para os amigos que são profissionais, farmacêuticos, dentistas, biomédicos e enfermeiros que estão aí buscando conhecimento na área. Então, tchau, tchau!